Bem-vindo à aula de hoje. Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. E a aula de hoje é a cultura, do reino e a sociedade. Essa aula de hoje ela tem muita ligação com a aula de ontem, tendo em vista que a sociedade é composta pelas famílias, pelas pessoas que se juntaram em seus núcleos familiares, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa cultura do reino e a sociedade. O reino de Deus ele não se restringe ao âmbito individual ou familiar, mas tem implicações diretas para toda a vida que nós vivemos em sociedade. Nós vemos ali, desde a criação, Deus ele estabeleceu a humanidade com a sua imagem para cultivar a terra e exercer um domínio responsável e refletir a sua glória. Nós vemos ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Eu gosto muito dessa referência porque acaba que nos traz um entendimento um pouco mais abrangente de qual realmente é a nossa função, a nossa missão enquanto cidadãos aqui nesta terra, enquanto aqueles que vão cuidar deste mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, está escrito assim. Deixe-me ler com vocês. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine o homem. Presta atenção. Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, quando nós olhamos para esse entendimento, nós percebemos que o Senhor ele tinha ali uma intenção do que o homem e a mulher deveriam fazer aqui na terra. E tem uma outra versão também que eu gosto, que eu quero ler com vocês, só para a gente realmente entender aqui de forma mais profunda, que fala sobre cultivar e sobre guardar. É isso mesmo. Sobre cultivar e guardar a terra. Então, o Senhor ele deixou para o homem uma incumbência em relação ao mundo, em relação à sociedade. Quando fala sobre dominar, lembra que nós tivemos uma aula sobre a liderança do reino de Deus? A liderança do reino de Deus é uma liderança para servir e não para ter um autoritarismo. Então, quando ele nos dá essa direção de dominar, é literalmente esse entendimento de servir, de fazer uma boa mordomia, de administrar bem, de fazer crescer, multiplicar, de fazer frutificar todas as coisas, bem como tudo aquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Então, o reino de Deus ele inaugura uma nova cultura que confronta os sistemas deste mundo. Propõe uma vida, então, alternativa, que é marcada pelo quê? Pela misericórdia, pela verdade e pela justiça. A igreja, ela é essa comunidade do reino de Deus que é chamada para ser sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Testemunhando, então, as práticas que há um outro modo de organizar, de gerir essa vida coletiva, essa vida em sociedade. Por isso que na aula de liderança eu toquei muito nesse ponto de que nós somos chamados para liderar. Onde existe um cristão liderando, existe paz sobre a terra. Entende? Onde existe um cristão, existem princípios estabelecidos, existe a bênção do Senhor. Então nós somos essas pessoas, a igreja foi chamada para ser sal da terra e a luz do mundo. Está em nossas mãos estabelecermos o reino de Deus aqui na terra e também conseguir estabelecer essa cultura na sociedade. Como assim? De forma assim bem prática, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, nós vimos que a presença do reino na sociedade não significa também a respeito de um poder político
ou um domínio humano, mas é, na verdade, um testemunho na sociedade da transformação. Onde o povo de Deus vive em fidelidade, o mundo, ele vê os sinais concretos deste governo de Cristo Jesus. Francis Schaeffer, ele diz que a igreja deve ser como uma vitrine para o mundo, mostrando em sua vida comunitária como seria a sociedade se os mandamentos de Deus fossem de fato obedecidos. O reino e a justiça social no Antigo Testamento. Nós vamos ver agora, então, o reino de Deus e a justiça social no Antigo Testamento. Quando a gente olha para a lei de Deus ali no Antigo Testamento, a gente percebe que o propósito não era apenas regular cultos ou ritos, mas também organizar a vida social com igualdade. Lembrando que igualdade, quando nós olhamos, por exemplo, nos termos jurídicos, igualdade é tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. O que isso significa? A igualdade no reino de Deus não é essa igualdade que nasceu de uma ideologia humana, por exemplo, comunista ou socialista que nós vemos hoje. A igualdade no reino de Deus, ela é perfeita. Como assim, pastora? Cada um é tratado na medida do que precisa. Entende? Você percebe, por exemplo, a parábola dos talentos. Um recebeu 1, outro recebeu 2, 3, 5. Aquele que recebeu 1, ele enterrou. O que recebeu 5 multiplicou. O que recebeu 1 lhe foi tomado. Por quê? Porque ele não conseguiu exercer e ser fiel a Deus naquilo que ele tinha. Nós percebemos o galardão que nós vamos receber na era vindoura. Cada um segundo as suas obras. Então essa igualdade não é tratar todos numa média baixa, mas é com que todos tenham acesso à mesa do rei de forma igual, onde não há homens e mulheres, onde não há gentios e judeus, onde não há pobres e ricos, negros e brancos, onde todos são iguais no sentido de dignidade e merecedores desse perdão. Merecedores não, mas agraciados e contemplados, porque nós não merecemos nada, mas contemplados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós vimos também que as leis que nós tínhamos ali no Antigo Testamento eram leis sobre proteção a viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros. Em Êxodo 22, por exemplo, nós vemos sobre isso. Nós vemos ali a limitação, os limites que foram estabelecidos à exploração econômica em Levítico capítulo 25. Nós vemos ali casos de restituição, onde a injustiça se revelava. Então, existia ali uma direção, existia ali um desdobramento de uma justiça social no Antigo Testamento. É possível nós enxergarmos isso. Em Cristo Jesus isso se potencializou, obviamente, mas sim, já existia no Antigo Testamento. Por quê? Porque mesmo que não era o tempo da graça, como muitos de forma rasa costumam falar, mas Deus ele também estava no Antigo Testamento. Ele criou a história da humanidade. Então nós não podemos pegar o Antigo Testamento e jogar fora, como muitos tentam falar por aí. Desconsidere o Antigo Testamento porque o Novo Testamento já é o cumprimento do Antigo. Não é assim. Se está aqui nas Escrituras, tem uma serventia para nós. Entende? Então nós temos que olhar para as Escrituras do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, em sua integralidade. Os profetas, eles denunciavam, por exemplo, com firmeza a corrupção social. Então você percebe o reino de Deus em alguns vislumbres, né, uma sombra do reino de Deus sendo manifesto no Antigo Testamento. Os profetas, eles denunciavam a corrupção social, mostrando, por exemplo, que a adoração sem justiça, ela era repugnante a Deus. Amós, capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: corra a justiça como um rio, a retidão como um ribeiro. Então o reino de Deus, ele nunca foi apenas espiritual ou individual, mas ele sempre incluiu essas dimensões públicas, coletivas e sociais também. Então essas bandeiras sociais, né, que nós vemos hoje, que por vezes elas são muito são muito numa linha de ideologias, né? Elas não são, como que eu posso dizer? Elas não são a resposta para os problemas do mundo. Não são, porque elas nasceram recente.
Elas nasceram depois que o mundo havia sido criado. Todas as respostas para as problemáticas do mundo nós encontramos no Criador do mundo, nas Escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui, João Calvino, ele diz o seguinte: a lei de Deus não apenas nos guia na piedade, mas ela regula também a nossa convivência em sociedade. Nela nós aprendemos que a justiça entre os homens é parte da obediência devida ao Senhor. O que isso significa, pastora? Significa que, enquanto igreja, nós somos chamados a ensinar que a fé e a justiça social, elas não estão em oposição, mas elas caminham juntas. A fé nos leva a obras, e essas obras incluem a justiça social, que é esse cuidado com a sociedade, com o mundo. Mundo este pelo qual Deus amou tanto que foi capaz de entregar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O reino, ele é marcado pela justiça de Deus. Se manifesta no cuidado, por exemplo, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os marginalizados. Aqui, por exemplo, na Igreja Batista Imagine, nós trabalhamos, nós empenhamos nas missões com esse público, órfãos, viúvas. Nós temos um trabalho com viúvas no Paquistão, com órfãos nas escolas, no Malawi, com os marginalizados, com os pobres. Nós fazemos trabalho social aqui na cidade de Uberlândia, distribuindo alimentos, cobertores, roupas para os marginalizados da sociedade que estão aqui em Uberlândia. Então, a igreja foi chamada para isso. E quando eu falo igreja, meus irmãos, não é uma instituição CNPJ, é eu e você. Nós somos a igreja, nós somos chamados para isso. Então, você estar aqui estudando teologia não é para você simplesmente ser um douto conhecedor das Escrituras, não. É para você pegar aquilo que você está aprendendo das Escrituras e trazer para a prática comum, ordinária do dia a dia. Isaías, ele escreve ali, no capítulo 1, versículo 17, assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. A justiça do reino, ela não é ideológica. Eu vou repetir. Você, enquanto cristão, precisa desenvolver esse nível de inteligência e não ir junto com uma massa a respeito das ideologias. A justiça do reino não é ideológica. Ela é teológica. Não é baseada em uma ideia que é um fruto de um nascimento da consciência humana, mas é um fruto do próprio Deus. Então, a justiça do reino, ela precisa ser teológica. Se aquilo que eu estou entendendo, exercendo como justiça social não está alinhada com as Escrituras, não provém do céu. Por quê? Porque essa justiça teológica, ela nasce, é do caráter de Deus. E Deus, ele é justo. Deus, ele é perfeito e justo. Então, ele é a nossa fonte da justiça. Ele é a nossa referência de justiça. Isso significa o quê? Que o cristão foi chamado para viver com igualdade, integridade, generosidade, defesa da vida em todas as instâncias sociais. É inadmissível, é demoníaco um cristão que não luta pela defesa da vida, seja em qual fase da vida for, seja intrauterina ou extrauterina, fora, aqui, Então, nós fomos chamados para viver as Escrituras, meu irmão. Se você realmente crê em Cristo Jesus, tem Ele como seu Senhor e Salvador, essa é a justiça a qual nós devemos lutar. Timothy Keller, ele diz que a justiça bíblica ela é sempre relacional e prática. Por quê? Porque flui do coração de um Deus que se importa com os vulneráveis. O reino de Deus, ele também entra em contraponto com os impérios deste mundo. Como assim? Vou explicar. No Novo Testamento, por exemplo, nós percebemos que a mensagem do reino de Deus, ela confronta diretamente os valores do Império Romano, como eu já disse aqui em outras aulas. Porque o imperador, por exemplo, ele era visto como um senhor, como uma autoridade suprema, e Jesus ele vem trazendo
entendimento do reino de que ele era o Senhor e o Salvador. Então nós vimos, por exemplo, sobre a Pax Romana, que era sustentada ali por uma exploração, violência, opressão, mas mesmo assim, quando Cristo Jesus, ele trouxe o entendimento a respeito das missões de ir por todo mundo, mesmo a decadência da justiça social daquele tempo conseguiu cooperar para a expansão do reino. Então, as estradas asfaltadas contribuíram para que os discípulos conseguissem passar com segurança de um continente para o outro, de uma cidade para outra, para pregar o evangelho. Enfim. Mas, o que é interessante? Interessante que o reino de Deus ele é o juízo permanente contra todos os sistemas humanos que pretendem ter uma autonomia. Nele se revela a ordem que não pode ser captada por nenhum poder terreno. A justiça do reino de Deus, ela é superior a qualquer justiça falível humana. Porque as justiças que nós temos aqui, ela nasce do próprio coração do homem. E o nosso coração, ele é enganoso, corrupto. A justiça de Deus procede do próprio Deus, esse caráter que é imutável, inerrante, infalível. Nós percebemos também a justiça de Deus, não somente no Antigo Testamento, como nós bem falamos agora, mas também percebemos a justiça de Deus sendo estabelecida no Novo Testamento. Então, nós percebemos, por exemplo, que a igreja, ela foi chamada para ser esse núcleo transformador daquele momento. Nós percebemos, por exemplo, ali na carta de Efésios, capítulo 6, Paulo trazendo uma instrução a respeito dos escravos e dos senhores. A respeito de que perante o Senhor não existe mais escravo. Perante o Senhor todos são livres. E isso é muito lindo que você percebe que muitas das ideologias que nós temos hoje vem trazendo a Bíblia como se fosse opressora, como se fosse um sistema opressor que mantém aí o machismo estrutural e tudo mais, o feminismo. Não é isso. É a partir das escrituras que nós vivemos a liberdade em Cristo Jesus. Eu vou repetir de novo para você entender. Tudo que nós temos de ideologias hoje nasceu a partir de alguém, ok? E nasceu a partir de alguém aqui na Terra, ok? Vamos lá. Mas quando nós olhamos para a justiça social do reino de Deus, nasceu a partir de Deus. Ela é perfeita, é inerrante, é infalível, mas tudo aquilo que nasceu aqui na Terra, meus irmãos, está de forma limitada, está fadada a erro. É importante você entender isso, por quê? Para você não entrar por vieses duvidosos entre qualquer ideologia humana e entre esse entendimento teológico das escrituras, do padrão divino de justiça social. Meu irmão, fique com o padrão divino da justiça social. Jesus ele declara para os seus discípulos que eles são sal da terra e luz do mundo, bem como nós já falamos aqui. Então o sal ele preserva justamente dessa corrupção e a luz dissipa as trevas. Assim, a igreja ela é chamada para influenciar a sociedade não por um poder autoritário e coercitivo, mas pelo testemunho de vidas transformadas. Nós vemos ali, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 4, quando aconteceu aquele episódio de uma generosidade radical, os irmãos vendendo seus imóveis, as suas casas e repartindo uns com os outros. Aquilo ali foi um episódio isolado e único que aconteceu na história da igreja. Não é uma prática a ser vivida o tempo todo. Por quê, pastora? Porque não é possível. Não é possível por quê? Porque o nosso coração ele é corrupto. Bem como já aconteceu a corrupção ali mesmo, com Ananias e Safira. Entende? Então, aquilo ali é uma utopia. Se eu quiser viver hoje dividindo tudo com todo mundo, vai ficar, na verdade, todo mundo sem nada. Então, essa justiça social que nós somos chamados a viver, ela é totalmente contra essa cultura, contra essas ideologias que nós vemos hoje. A igreja, então, ela é chamada para ser essa comunidade de fé, generosa sim, porém, não mais
de uma forma humana, mas de um padrão do reino de Deus, onde todos têm acesso à mesa do rei e onde nós somos chamados para cultivar, multiplicar, servir a terra, fazer com que a terra seja próspera, cresça e multiplica, preservar e guardar, por exemplo, os animais, preservar, por exemplo, a vida e ser luz na vida dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos marginalizados. Nós temos um trabalho aqui na igreja, por exemplo, nas prisões, trabalho de capelania nas prisões. São pessoas que estão marginalizadas, estão à beira, à margem da sociedade e por vezes não conseguem ser reinseridas. Mas pastora, merece morrer, merece ficar preso, não vou entrar neste âmbito. O ponto é, diante do Senhor existe perdão, existe regeneração, diante dos homens já pagou a sua pena. Então a igreja é chamada para ser esse restaurador dessas pessoas marginalizadas. Para caminharmos aqui para o final dessa aula, entenda que a teologia reformada, ela distingue entre a graça comum e a graça especial. Como assim? Vou explicar para você. Pela graça comum, Deus ele sustenta toda a sua criação, certo? Certo. Concede dons, mantém a ordem social, ainda que seja marcada pelo pecado, é verdade, mas isso funciona. Agora, pela graça especial, ele não só mantém e sustenta, mas ele o quê? Salva o seu povo e estabelece a sua igreja como uma comunidade do reino. Ambas as dimensões, elas se encontram no chamado a transformar a sociedade. Mesmo não sendo o reino em sua plenitude, a vida social pode e deve ser transformada e impactada pelos valores do reino de Deus. Isso significa o quê? Significa que o cristão não foi chamado apenas para viver a sua fé dentro de uma igreja local, uma instituição, uma fé apenas no culto, em um rito religioso, mas em toda a esfera pública na sociedade. O reino futuro, ele também traz esse aspecto da restauração da sociedade, como nós já vimos também em outras aulas ali em Apocalipse 21. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que existe uma promessa escatológica e ela inclui a restauração e a remissão de todas as culturas, de todos os povos, de todas as nações, de toda a sociedade. Então, hoje essa sociedade que está fragmentada pelo pecado será restaurada em sua integralidade e perfeição na era vindoura. Para caminharmos aqui para o final, existem alguns pontos importantes. Primeiro, a igreja foi chamada para praticar a justiça social, defender os pobres, as viúvas, os órfãos, como parte da obediência a Deus. A igreja também foi chamada para denunciar os impérios e os ídolos, proclamar que só o Senhor Jesus é Salvador e Senhor. A igreja também foi chamada para viver uma missão de forma a ser transformadora, ou seja, ser sal na terra e luz no mundo. E a igreja foi chamada para viver com essa esperança escatológica. Agir hoje na manutenção da sociedade, sendo este padrão elevado moral, no meio de uma sociedade decadente, lembrando que na era vindoura estaremos todos juntos em uma cidade, em uma sociedade totalmente restaurada. E eu quero finalizar com uma frase de John Stott. A igreja é chamada a ser a consciência da sociedade e um sinal do reino. A sua missão é proclamar a Cristo não apenas em palavras, mas em obras que revelam a justiça e a misericórdia de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. A nossa cultura do reino, ela também serve e ela deve exercer essa missão de trazer, sim, uma transformação, uma redenção em todas as esferas da sociedade, não somente dentro do ambiente igreja, não somente dentro da minha família, mas em toda a sociedade. E isso faz parte também da minha e da sua missão, amém? Deus te abençoe e encontro você amanhã na aula, se Deus quiser.